Então, bora iniciar. Galera, vamos lá, olha só. Dando continuidade, né? A gente parou fez 50 questões na última aula, então bora questão 51, direitos humanos, viu? Vamos lá. Além de estar prevista na Constituição Federal, a responsabilidade do Estado na promoção e na proteção dos direitos humanos decorre do contexto global, olha só, de tratados e convenções capitaneados por organizações internacionais, como, por exemplo, a ONU ou a OEA, por exemplo, né? Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta um dever positivo. Então eu quero o que aqui? Eu quero um dever positivo do Estado. Vocês lembram? Positivo exige um fazer do Estado, né? Isso, o Estado ele tem que atuar, ele não pode ser omisso, decorrente de sua responsabilidade no âmbito dos direitos humanos. Vamos lá, letra A, B, C ou D? Letra A, B, C ou D? Ó, OEA, para quem não sabe, é a Organização dos Estados Americanos, viu? Galera, vamos lá. A gente viu na última aula que o Estado, os status de Jelinek, né? A gente viu que tem status que são voltados para o indivíduo, status ativo e status passivo, status voltado para o Estado, né? Atuações aí do Estado, como por exemplo, status positivos e status negativos, que são inerentes ao Estado. Por exemplo, o direito à educação, né? A gente viu que é um fazer do Estado. Então, o Estado ele tem uma atuação positiva. Agora, direitos civis, políticos, o Estado ele fica omisso. Ele deixa que o indivíduo ele haja, né? Ele funciona como um fiscal. A gente viu isso aí na última aula. Então, quem estava aqui conseguiu pegar. Esse daqui, essa questão ela pede um dever positivo do Estado, onde o Estado atua, né? O Estado ele tem que atuar, ele não pode ser omisso, ele não pode ser inerte, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver aqui a letra D. Endurecer as penas de crimes hediondos, inclusive sujeitando-se às prisões perpétuas. Isso aqui é um fazer do Estado, é isso que se exige do Estado para uma proteção dos direitos humanos, ó, a prisão perpétua. Não, primeiro, na Constituição e nos tratados de direitos humanos, a prisão perpétua, assim como trabalhos forçados, são proibidos, são vedados. Fala, Itamar. Ó, Itamar tá aqui, viu? Já veio do simulado diretamente para cá. Show de bola. Letra C. Determinar a instituição de pautas educativas em escolas públicas e privadas acerca da participação feminina na política. Galera, será que é determinar a instituição de pautas educativas em escolas públicas e privadas sobre participação feminina na política, direitos civis e políticos, será que é um fazer do Estado? Prevenir o endividamento e empobrecimento de pessoas causadas por questões etárias ou de orientação sexual, ou implementar políticas públicas para o bem-estar dos presidiários. E aí, letra A, B, C ou letra D? Já eliminou, né? A, B, C ou D? Letra A, B, C ou letra D? Daqui a pouquinho eu trago a fundamentação para complementar aqui as questões. Ó, vamos lá, que essa aqui gerou um pouco de dúvida. Vamos lá. O artigo 6º da declaração diz o seguinte: todo ser humano tem o direito de ser em todos os lugares reconhecidos como pessoas perante a lei. Galera, a questão mais correta aqui, ó, onde exige um fazer do Estado, né, onde o Estado vai implementar políticas públicas para o bem-estar dos presidiários, aqui é a letra A. Né? A letra A. O endividamento, não. E determinar a instituição de pautas educativas. Não, isso aqui é competência da própria escola, né? Essa questão aqui educativa de
de políticas públicas, a gente tem, né, a base comum curricular que atua dessa forma. Agora, implementação do Estado em políticas públicas para o bem-estar dos presídios é algo previsto nos tratados internacionais de direitos humanos. Beleza? Deixa eu ver se eu acho que eu não trouxe aqui, né? Eu não trouxe aqui, tá no slide passado, senão eu mostrava para vocês o status de Jelinek, né? Mas vamos lá. A instituição judicial autônoma, cujo objetivo é aplicar e interpretar a Convenção Americana. Ó, eu quero aqui a instituição jurídica, né? A instituição judicial autônoma que tem por objetivo aplicar e interpretar a Convenção Americana, né? A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, né? Ou o Pacto de São José da Costa Rica. Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos, Corte Interamericana de Direitos Humanos. Fala, Breno. Boa tarde. Pacto de São José da Costa Rica ou Suprema Corte dos Estados Americanos. Letra A, B, C ou D. Como é que vocês estão aí, os estudos de direitos humanos? Ó, direto ao ponto. Vocês já viram a questão? Já viram qual é a questão? Pede qual é a instituição judicial. Pede qual é a instituição judicial autônoma que tem o objetivo de aplicar e interpretar a Convenção Americana. A Convenção Americana está no edital de vocês. Então eu vou direto no artigo, que aqui é para a gente revisar o conteúdo. Artigo 62. A Corte tem competência para... a Corte tem competência para conhecer qualquer caso relativo à interpretação e à aplicação das disposições nesta convenção, que lhe seja submetido desde que os Estados partes, no caso, tenham reconhecido ou reconheçam a referida competência, seja por declaração especial, como prevê os incisos anteriores, sejam por convenção especial. Galera, que corte é essa? Corte Interamericana de Direitos Humanos, beleza? Essa corte é quem tem competência para aplicar e interpretar as convenções, caso haja alguma nuance, alguma divergência, então vai ser submetido à corte para que ela possa dar a aplicação ali mais adequada, né, aos interesses dos direitos humanos. Então, não é a Assembleia Geral da ONU, não é o Pacto de São José. O Pacto de São José, na verdade, é o nome da convenção, e nem a Suprema Corte dos Estados Americanos, beleza? Quem vai interpretar e aplicar a Convenção Americana é a Corte Interamericana de Direitos Humanos, beleza? Dê uma lida depois no artigo 62, beleza? Dê uma lida no 62, o tópico 1 e o tópico 2, tá bom? Eu trouxe logo 3, já para ir direto ao ponto, mas para casa fica aí a leitura completa para vocês, beleza? Trazendo apenas algumas características aqui da Corte Interamericana. Vamos ver? Vamos lá. Primeiro, é uma instituição jurídica, ou seja, vai julgar casos, tá bom? É uma instituição jurídica autônoma. Objetivo: aplicar e interpretar a Convenção Americana. Então tem essas duas funções. Galera, tem esses dois objetivos, né? Função contenciosa, ou seja, ela julga casos que chegam até ela, né? Casos que chegam até a convenção. Ela tem competência para julgar, beleza? Julgar esses casos. Lógico, o Brasil é autônomo, né? A gente sabe que o Brasil ele tem autonomia, né? Tem soberania, mas leva-se muito em conta as decisões da corte. Função constitutiva, profere medidas provisórias. A sede, né? A sede é em São José da Costa Rica. Composição, isso aqui é importante, já vi isso aqui cair em prova. 7 juízes nacionais dos Estados-membros, com mandado de 6 anos, tá bom? Não pode haver 2 juízes da mesma nacionalidade, então são juízes de nacionalidades diferentes, beleza? E somente os Estados partes e a comissão têm direito de submeter a decisão
da Corte, ou seja, só para quem é signatário. O Brasil é signatário da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Quem não lembra, né? Quem não lembra que a Corte ela interpretou a questão do depositário infiel, não é isso? Então, hoje na Constituição tem escrito bem assim: ninguém será preso por dívidas, salvo caso de inadimplente por pensão alimentícia e o depositário infiel. Tá na Constituição, continua. Só que levaram até a Corte Interamericana de Direitos Humanos para julgar se de fato o depositário infiel deveria ou não ser preso, né, por dívidas. E ela julgou que não. Então a interpretação que se dá hoje na Constituição, veja, não foi nenhuma interpretação do STF, é uma interpretação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que o Brasil é signatário. Então veja o poder que tem essa corte nas suas decisões, beleza? Então só pode submeter aí os países, né, que são signatários ou que adotaram a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Beleza? Galera, sobre garantias judiciais, a Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, prevê que toda pessoa acusada, toda pessoa acusada de direito, né, de delito, né, tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto não se comprove legalmente a sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito em plena igualdade de, vamos lá. Foi nesse dispositivo aqui que foi baseado a questão da prisão em segunda instância, se vale ou não, beleza? Porque no Brasil a gente tem lá o princípio da inocência, presunção de não culpabilidade, né? E a convenção traz a presunção da inocência. Presume-se que a pessoa é inocente enquanto não se prove o contrário. Aqui no Brasil é a presunção de não culpabilidade. Eu não posso culpar ninguém enquanto não houver uma eventual condenação com o trânsito em julgado. Durante esse processo, falando aqui da Convenção Americana, viu? Toda pessoa tem direito em plena igualdade de ser torturada. Essa aqui a gente já elimina de cara, né? Ninguém tem direito de ser torturado em lugar nenhum. Então já elimina essa daqui. Ficar pelo menos 5 dias incomunicáveis. Confessar o crime, mesmo que seja coagido a fazê-lo. Letra D. Não ser obrigado a depor contra si mesmo, nem declarar-se culpada. Não ser assistido por um defensor, ainda que deseje o auxílio de um. E aí? Itamar já disse que é D. Letra A, B, C ou D. Ou é, né? Galera, essa incomunicabilidade aqui, ela não tem previsão na corte, tá bom? A corte proíbe a incomunicabilidade. A gente tem no Código de Processo Penal falando que as pessoas ficarão incomunicáveis. Tem também na LEP, Lei de Execução Penal, o RDD, falando também que a pessoa não pode se comunicar, incomunicabilidade. Em direito constitucional, quando a gente vai estudar estado de sítio, né, estado de defesa, estado de sítio, a gente vai ver que tem 3 dias de incomunicabilidade. Só que já foi declarado inconstitucional, beleza? Mesmo que apareçam no Código de Processo Penal, apareçam lá na Constituição ou em leis, né, especiais, é vedado a incomunicabilidade, beleza? É vedado a incomunicabilidade. Então a corte também traz isso aí que não pode deixar a pessoa sem comunicação, né? A pessoa tem direito à defesa. A pessoa presa é sujeito de direito, beleza? Sujeito de direito. Ela tem direito de confessar o crime, mesmo que seja coagida a fazê-lo. Não, gente. Isso aqui, é coação moral, não pode, Coagir a pessoa a confessar um crime, não pode. Isso aqui é absurdo, é uma tortura. Letra D. Não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a declarar-se culpada. Olha só, letra D, o nosso gabarito. Tem um princípio no direito processual penal, que é o nemo teditur si detegere.
Significa isso aqui, que a pessoa não é obrigada a produzir provas contra ela mesma. Ela tem direito de ficar em silêncio, né? Tem direito de ficar em silêncio. Lá nos Estados Unidos é chamado de avisos de Miranda. A pessoa deve ser avisada, né, de seus direitos, entre os quais de permanecer calado, direito a um advogado. Lá nos Estados Unidos, se a pessoa não dá esse aviso de Miranda, é uma questão de nulidade da prisão. A prisão ela pode ser relaxada, vai ser considerada ilegal nos Estados Unidos. Aqui no Brasil tentaram implementar isso aqui, mas não deu certo. Esse aviso aí a qualquer pessoa que esteja sendo presa, né, essas informações, que a pessoa tem direito de permanecer em silêncio, né, direito a um advogado e etc. Mas não foi aceito. Mas em decorrência disso daqui, né, da Corte Interamericana, ou melhor, da Convenção Americana de Direitos Humanos, derivam outros princípios que já existem de forma implícita na Constituição e nos códigos, né, processo penal também. Por exemplo, direito não é um direito, mas a pessoa não é obrigado a falar a verdade, tá bom? Ela não é obrigada a falar a verdade, salvo na condição de testemunha, porque aí vai entrar como falso testemunha, né? A convenção fala bem assim, salvo se for constituir outro crime. Por exemplo, eu estou sendo questionado na delegacia e quem cometeu o crime. Eu não posso atribuir o crime a outra pessoa, porque aí eu estarei cometendo outro crime, falsa comunicação, né? Falta comunicação de crime, aí eu vou estar cometendo outro crime, tá bom? Mas eu não sou obrigado a confessar que fui eu que cometi o crime. E se me perguntarem, eu posso negar. Posso negar, posso dizer que não fui eu, posso dizer que eu estava em outro local. Isso é o direito de não falar a verdade. O que não se confunde com o direito a mentir, né? Senão a gente vai banalizar aí a mentira. Beleza? Então, o direito ao silêncio, o direito de não autoincriminação, ela derivam, né? Derivam vários outros princípios que já estão aí na Constituição que a gente não percebe, beleza? Por exemplo, teve um que tentaram colocar recentemente, que é o direito ao esquecimento. Teve vários crimes que tiveram repercussões nacionais há muito tempo atrás. Eu não lembro daquele caso, salvo engano, Glória Pérez. Né? Teve um caso aí que mataram a filha dela, da atriz e tal. E um caso muito antigo que voltou, né, a repercutir há pouco tempo atrás. Então entraram muito com essa questão. O Linha Direta ele fazia isso, né? Ele trazia vários casos antigos, casos com mais de 10, 15, 20 anos atrás, e eles traziam à tona. Então muita gente não conhecia aqueles crimes e passaram a conhecer assistindo o programa, né? Aquilo ali repercutia novamente. E às vezes a pessoa já tinha cumprido a sua pena, já estava ali em liberdade e a pessoa voltava, né, a sofrer aquilo ali. Então, eles tentaram implementar no Brasil o direito ao esquecimento, em que depois que transitasse julgado, depois de cumprido ali a pena, ninguém teria mais direito de revisitar, ou pelo menos não citar o nome da pessoa, né? Não citar o nome da pessoa. Mas isso aí também não foi implementado por conta de um princípio constitucional, que a gente não dá valor, mas que é muito importante, o princípio da igualdade. Tá bom? Eu não posso tratar uma pessoa que nunca cometeu um crime como uma pessoa que já cometeu, que já é reincidente ou que tem a ficha suja. O que eu posso fazer com ela é tirar, não deixar público, né? Não deixar público aí os antecedentes, mas as autoridades, como delegado, promotores e juiz, têm acesso. Agora, a sociedade como um todo não pode, não precisa necessariamente ter acesso aí a esses antecedentes. Beleza? Vamos lá, então a gente aprofundou um pouquinho aqui, né? Dentro do necessário. Letra E, não, né? Não ser assistido por um defensor, mesmo, ó, ainda que deseje o auxílio de um, então ela tem direito e não ser assistido. Beleza? Garantias judiciais, onde é que estão? Artigo 8º da Convenção. Toda pessoa tem direito, ó, toda pessoa tem direito de ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável por um juiz ou tribunal competente, gente. Não é tribunal incompetente, tribunal competente. Aqui a gente tem aqui, ó, na Constituição, o princípio do juiz natural, né? Então a gente tem aqui, ó, o princípio do juiz natural, beleza? Independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, ó. Então não cabe aqui, sabe o quê?
Quando eu falo isso aqui, ó, tô dizendo que não cabe tribunal de exceção, ó. O que seria um tribunal de exceção? Alguém pode me dar um exemplo? O que seria um tribunal de exceção? Olha só, um exemplo de tribunal de exceção, né? Aconteceu um crime agora. Eu vou criar um tribunal para julgar esse crime. Ou seja, eu vou criar depois que houve o crime. Eu não posso. Já existem tribunais anteriores para julgarem os crimes que estão aí. Beleza? Os crimes que estão aí, já existem tribunais anteriormente. Eu não posso criar um novo tribunal para poder julgar, por exemplo, crimes novos, crimes cibernéticos. Ah, inventaram um crime novo aí sobre criptomoedas. Eu não posso julgar aqueles que já passaram. A partir do momento que o tribunal ele é criado, é daqui para frente. Beleza? Então não tem essa retroatividade. Na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, para que se determine seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas. E aí vem, né? Para vocês darem uma lida depois no artigo 8º. Galera, olha só, perceberam? Teve questões que eu coloquei aqui que falava sobre a questão do presídio, né? Da penitenciária. A Banca Selecom e diversas outras bancas, como guarda que fazem concurso para guarda municipal, polícia penal, polícia militar, estão dando muita atenção a esses temas, né? Temas aí penitenciários, né? Temas aqui, ó, dentro de direitos humanos, viu? Dentro de direitos humanos, temas como pessoas em situações de rua, tá bom? Pessoas em situação de rua, juntamente com o sistema carcerário, foi considerado, tem um tempinho já, né? Tem mais ou menos 5 anos, estado de coisas inconstitucional. Porque existem incontáveis pessoas aí em situações de rua, então o Estado ele falha. A gente sabe que o Estado ele tem que ser positivo nesse sentido. Então ele falha, ele é omisso. A mesma coisa na situação carcerária, né? Tem diversas pessoas no cárcere em locais com capacidade mínima, né? Então tem o dobro, 10 vezes mais. Então isso aí acaba juridicamente, né? A gente está se mantendo aqui aos fatos de forma jurídica. Isso aí é considerado uma coisa, um estado de coisas inconstitucional, beleza? O Estado falha enquanto deveria atuar. O Estado falha nas situações de moradores de rua enquanto ele deveria garantir direitos sociais, né? Os direitos sociais que estão lá na Constituição. Beleza? Então se liga nesse tema que a banca pode querer cobrar aí nas questões objetivas ou até mesmo em questões discursivas, né? A gente sabe que vai ter redação agora para o concurso de soldado, então é bom já estar ligado aí, viu? Vamos lá, 54. Segundo o que dispõe a Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, vamos lá, segundo o que dispõe a convenção, vamos lá, vamos tentar responder isso aqui. Segundo o que dispõe a Convenção Americana, né? Toda pessoa tem direito de buscar e receber asilo em território estrangeiro, em caso de perseguição por delitos comuns e de acordo com a legislação de cada estado e com os convênios internacionais. Onde é que está o erro da A? A tá correta ou tá errada? Galera, é delitos comuns. Vamos lá, o cara cometeu um furto. Ele tem direito de buscar asilo em território estrangeiro porque ele cometeu um furto? Não, aqui são crimes políticos, crimes de opinião, né? Crimes aí de perseguição política, diáspora, perseguição de gênero, crimes mais graves, não crimes comuns. Então tá errado aqui, a letra A já elimina, viu? Já elimina a letra A. Letra B. É permitido se restabelecer a pena de morte nos estados em que hajam abolido, olha só, segundo a convenção, não. Uma vez abolida a pena de morte já não pode mais retroceder.
né? É o chamado efeito cliquet. Isso aqui, ó, só para vocês saberem do que eu estou falando. Efeito cliquet é um termo utilizado pelos alpinistas, pessoas que vão escalar. Uma vez que eles alcançam locais mais altos, eles não conseguem retroceder. Existe uma corda de segurança, existe um mecanismo de segurança que não deixam com que eles caiam, né? Então, isso é chamado efeito cliquet. Então, se o Estado ele já alcançou uma posição de proteção de direitos humanos, uma posição ali, uma posição ali de avanços, né? Uma posição de avanços aí em questões humanitárias. Então ele não pode retroceder, não pode ter esse efeito cliquê. Então a Constituição ela traz muito disso. Tanto que tem lá ó, o mínimo existencial, tanto que tem lá políticas, políticas públicas nesse sentido, né? O Estado ele não pode retroceder, ele tem que gastar ali pelo menos o mínimo ali para poder trazer essa igualdade material, né? E cumprir ali as suas obrigações. O Estado ele tem objetivos, né? Eles têm fundamentos. Então, é um pouco disso daqui, né? Um pouco disso aqui que tem na convenção. E, galera, letra B tá errado também, permitido. Itamar já apontou o erro da letra A, perfeito. A letra B não é permitido. E a letra C? Toda pessoa tem direito a um prenome e aos nomes de seus pais, ou a de um destes, né? Ou a de um destes. A lei deve regular a forma de assegurar a todos esse direito, mediante nomes fictícios, se for necessário. Beleza? A letra C parece estar bem tranquila, mas vamos ver o que é que diz as outras. Vamos ver o que é que diz a letra D. Ninguém deve ser detido por dívidas. Opa! Inclusive em relação aos mandados de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar. Eu quero ver essa daqui, a letra D, se está certo ou está errado. Letra E. As penas privativas de liberdade devem ter por finalidade essencial a retribuição ao mal causado pelos condenados. Olha só, essa questão é um pouquinho difícil. Já eliminamos duas alternativas, mas sobrando aqui três alternativas que requer de você um conhecimento prévio. São questões de provas anteriores, gente. São questões de provas anteriores aí no perfil da Banca Selecom. Ó, questões, já eliminamos duas alternativas, mas essas três aí requer de você um conhecimento prévio. Tá bom? E veja, as questões são cobradas nesse nível. Questões de nível médio, né? Questões aí. Ó, a D tá errada. Qual é o erro, Itamar? Aponta o erro. Não fala só que tá errada, não. Vai lá diretamente na palavra-chave aí que tá errada. Tá em dúvida entre a C ou a E. Pronto, bora eliminar a D. Galera, ninguém deve ser detido por dívida? Certo. Agora, aqui não é inclusive, aqui é salvo. Ó, salvo o inadimplemento por obrigação alimentar. A gente sabe que é a única prisão civil hoje existente no Brasil. A única existente é a prisão civil em questões de alimento, né? A pensão alimentícia. Galera, não é prisão pena, a pessoa não vai para o presídio, para a penitenciária, ela fica separada, tá bom? Em regra, aí fica em delegacias, tá bom? Fica em delegacias. Então, a letra D a gente já eliminou. Sobrou a letra C e a letra E, beleza? Vocês vão me dizer aí onde é que está o erro da D ou da C ou o erro da E e a gente vai achar a alternativa correta. E aí, galera? Ó, Lavinha, onde é que está o erro da E?
Vamos lá. Gente, ó, vamos lá. Não é retribuição. Show, show de bola, Itamar. Não é retribuição. Perfeito, perfeito. Não é retribuição, beleza? Não é a retribuição. Beleza? Rapidinho, gente, rapidinho. Deixa eu ver esse áudio aqui. Pronto, pronto. A finalidade é a ressocialização. Perfeito, Lavinha. Perfeito, perfeito. Olha só, gente, vocês foram bem direto aqui, viu? Foram bem diretos. Gostei de ver, viu? Gostei de ver. É, é isso mesmo, é isso mesmo. Gente, rapidinho, deixa eu só mandar um link aqui, que tem um aluno que tá fora do grupo e ele não viu. Deixa eu só mandar para ele aqui rapidinho, para não perder. Pra não perder. É assim, ao vivo é isso aí. Perfeito, perfeito, Lavinha e Tamar. Show de bola. Galera, é o seguinte. Olha só. A pena privativa de liberdade tem por finalidade essencial, não é a retribuição do mal, tá bom? A finalidade da pena, olha só. A finalidade da pena é a ressocialização. Ó, é buscar a ressocialização. Apesar dela ter característica retributiva, ela tem característica preventiva. A pena, ela é preventiva, né? A gente tem aqui, só para vocês saberem, né? A gente não vai entrar muito nisso aqui não. Mas ela tem duas formas de prevenção. Prevenção geral, que é voltada para a sociedade. Como seria essa prevenção geral, voltada para a sociedade? A gente tem uma geral positiva, que é para reafirmar o direito penal. O indivíduo ele vai olhar para o direito penal e pensar o seguinte: a pena do feminicídio, por exemplo, é de 20 a 40 anos. Então, se eu cometer aquele delito de feminicídio, olha só, eu vou ficar preso de 20 a 40 anos. Negativa, a negativa é para poder, é para poder, é o contrário, né? A positiva é para reafirmar o direito penal, para mostrar que o direito penal ele funciona, e a negativa é para intimidar o indivíduo, beleza? É para intimidar o indivíduo. E eu tenho também a prevenção, que ela é a prevenção especial, voltado para o indivíduo. Aqui o indivíduo que ele já foi condenado. Então, primeiro, a prevenção positiva. Olha só, a positiva é a ressocialização. A ideia da pena, né, conforme a Convenção Americana de Direitos Humanos, não é torturar. A função da pena não é você fazer um teatro, como era antigamente, né? Os suplícios, as pessoas eram amarradas em carros e puxadas até perder ali, né? Até romper ali todos os membros. Não é essa a ideia da pena. A ideia da pena, até porque hoje não existe mais a guilhotina, não existe mais enforcamento. Hoje a pena, salvo países que ainda tem pena de morte, né, por a cadeira elétrica, aqui no Brasil a pena existente é a privativa de liberdade, tá bom? Você vai ser privado da sua liberdade, aí tem que ver o patamar mínimo e o patamar máximo. Então a primeira função preventiva da pena, função especial voltado para o indivíduo, é a função positiva, é a ressocialização, e a negativa é evitar a reincidência. Então a ideia de aplicar uma pena ao indivíduo é para que ele não volte a delinquir, né? Ele não seja reincidente. Mas a principal é buscar a ressocialização. Tanto que nosso sistema é um sistema progressivo, vai da mais severa para a mais branda, né? Depois vem, ó, fechado, semiaberto e aberto, até que a pessoa que cometeu o crime, ela consiga retornar para a sociedade, beleza? Para a sociedade. É por isso que funcionam as saídas, né? Saídas temporárias, permissões de saída, é para que eles já possam antecipar momentos, né, com a sociedade. Apesar de que agora as saídas temporárias só existem em casos de estudo, né? Em casos de estudo, né? Só estudo agora que manteve, beleza? Mas vamos lá, vamos lá. Perfeito, viu? Foram direto ao ponto, gabarito aqui, a letra C. Toda pessoa tem direito a um prenome e aos nomes de seus pais, mesmo, ó, se for preciso, nomes fictícios, beleza? Então, é um direito da pessoa.
Ó, artigo 22. Toda pessoa tem direito de buscar asilo. Tem sim, mas não é em todo e qualquer crime. É crimes, ó, em caso de perseguição por delitos políticos ou crimes comuns, se for conexo, né? Crimes comuns só se for conexos com crimes políticos. Direito à vida, não se pode restabelecer a pena de morte se já houver, ó, abolido. E o artigo 18 é o nosso gabarito. Toda pessoa tem direito a um nome e a um prenome. Beleza? Show de bola. Vamos para a nossa. Tem mais aqui, ó, fundamentação. Direito à liberdade pessoal, né? Ninguém deve ser detido por dívidas, né, galera? Ó, ninguém deve ser detido por dívida, salvo, né? Ó, este princípio não se limita aos mandados de autoridade judiciária competente pedida em virtude de inadimplemento, né? Então, inadimplemento está fora. E a integridade, ó, as penas privativas de liberdade têm como finalidade essencial, né? A readaptação social dos condenados, beleza? Artigo 5º da Convenção Americana, beleza? Ressocialização. Vamos lá. 55. De acordo com a Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, a pena pode passar da pessoa do delinquente. Não se pode restabelecer a pena de morte nos países, né, nos estados em que hajam abolido. Os menores, quando puderem ser processados, devem cumprir pena juntamente com os adultos. As penas privativas de liberdade devem ter por finalidade essencial segregar o criminoso do meio social. E letra E, a pena de morte pode ser aplicada por delitos comuns conexos com os delitos políticos. E essa tá fácil, né? O bom de fazer questões é isso. As questões elas começam a se repetir e aí você consegue já ir pegando mais rápido, né? Você já vai pegando mais rápido aí por conta dessas repetições. Por isso que é importante estar sempre fazendo questões anteriores. Ó, a pena pode passar da pessoa do delinquente? Não. O nome do princípio aqui que está na Constituição, lá no artigo 5º, é da intranscendência, ó. A pena é do indivíduo, não pode passar para os pais. Tanto no cível que a questão da herança é até o limite da herança, né? Não pode passar para o patrimônio do filho. Então, aqui na pena a mesma coisa. A pena não passa para a pessoa do condenado. A intranscendência não permite. Não se pode restabelecer a pena de morte nos casos que já hajam abolidos. Ó, uma vez abolido, não tem mais como restabelecer penas de morte. Os menores, quando puderem ser processados, devem cumprir pena juntamente com os adultos. Não, né, gente? Ó, primeiro, menor nem comete crime, né? É auto-infracional. Se for criança, pessoas até 12 anos incompletos, ou jovens, né? Ou adolescentes de 12 até 18 anos incompletos, serão aplicados uma medida de proteção ou uma medida socioeducativa. Eles não cometem crimes, cometem atos infracionais. Quem vai dizer o que é ato infracional? O ECA fala que são condutas, né, condutas que são tipificadas como crimes ou contravenções, mas eles não cometem crimes. E quando eles são processados, né, o adolescente ele é processado, o menor, a criança, é o conselho tutelar quem vai cuidar, mas o menor, o adolescente, quando ele é processado, ele cumpre pena em estabelecimento próprio, tá bom? Próprio ali para as crianças. Tranquilos? Essa aqui tá tranquila. Letra D, as penas privativas de liberdade, a gente acabou de ver, né? A função é a ressocialização e não a segregação. E a pena de morte pode ser aplicada por delitos comuns, conexos com os delitos políticos. Também não, gabarito letra B. Pessoal, letra A pode ser usado como termo inalienável. A letra A pode ser usado o termo inalienável. A ideia de no sentido inalienável, no qual sentido, Itamar? Não pode passar, né?
Porque assim, quando a gente fala inalienável, dá uma ideia de venda, né? A gente não pode vender. Aqui seria no sentido de proteção, viu? A pessoa não pode passar da pessoa do condenado. Seria no, eu não colocaria esse sentido inalienável, apesar de que a gente vê muito isso aí nos direitos fundamentais. Sim, se for no sentido de não pode ser transferido, sim. Se a questão colocar nesse sentido, você marca certo. A pena não pode ser inalienável, tranquilo, é porque alienável é vender, né? É vender, você não dispõe, não é algo que você dispõe. A pena é sua, né? Então, nesse caso aqui, teria que ser uma questão bem específica para cobrar esse termo inalienável. A gente vai ver esse tópico mais para frente, viu, nas questões de direito constitucional. Galera, olha só, 5 questões aqui de direitos humanos, beleza? Hoje, como o tempo é curto, a gente vai botar 5 questões de direitos humanos. Agora a gente vai entrar aqui nas questões de direito constitucional. Mas antes, só dar uma revisada aqui nesse conteúdo, ó. O direito à vida, né, já viu? Ó, toda pessoa tem direito a que se respeite sua vida. Os países em que houver abolida a pena de morte não pode mais ser restabelecida. Ó, não se pode restabelecer, né, pena de morte. Em nenhum caso a pena de morte será aplicada a delitos políticos, nem comuns, ó, com delitos políticos. A pena de morte não é aplicada a delitos políticos e não se deve impor a pena de morte à pessoa que no momento da perpetração do delito for menor de 18 anos, beleza? Então, ó, artigo 4º da Convenção Americana. Na aula passada a gente trabalhou muito com direitos humanos. Essa aula trouxe um pouco da Convenção Americana, né, de Direitos Humanos, para que vocês tenham mais contato com a outra lei também, né? Não vai cair só direitos humanos para o concurso, vai cair direitos humanos e Convenção Interamericana. Então a gente tem que pegar um pouquinho disso aqui, beleza?